A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa aula de número 18, deste módulo onde a gente está falando sobre a geração que verá a segunda vinda de Cristo. E dentro desta aula 18 eu dividi em 3 partes, ou seja, 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre 3 revelações que a gente vê nos dias de Noé, visto que Jesus faz essa comparação, usando sombras e realidades. E ele diz que os dias de Noé são uma sombra cuja realidade está apontando para a segunda vinda do Filho do Homem. Então ele diz, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então, na primeira aula, nós falamos ali sobre 3 revelações ligadas aos dias de Noé, com uma ênfase na primeira aula falando sobre a obra da redenção sendo mostrada na vida de Noé. Então nós vimos que Noé, ele era um pregador da justiça. E Noé, ele é uma sombra cuja realidade aponta para Cristo. A Bíblia diz que Noé, ele era chamado de justo e perfeito diante de Deus. E a gente sabe que estas características, elas apontam para Cristo, o único que veio em forma humana e que realmente foi 100% justo e perfeito diante de Deus. Então Noé, como pregador da justiça, ele é uma figura que estava apontando para Cristo, aquele que estaria anunciando a justiça e pelo meio do qual todos nós somos justificados. Então, a primeira revelação que eu compartilhei com vocês estava ligado ao nome de Noé, porque o seu pai, Lameque, cujo nome é o Poderoso, que viveu 777 anos, olha aqui, ó, 777, né? Ele anuncia profeticamente dizendo, o nome do meu filho vai ser Noé, que significa repouso, porque ele consolará a todo mundo por causa da terra que foi amaldiçoada pelo Senhor por causa do pecado de Adão. Então veja que profeticamente, a primeira revelação é que Noé estava apontando para o milênio, o repouso, o descanso, o sábado, o 7º dia. Depois, eu compartilhei uma segunda revelação, onde eu disse que logo que Noé surge, Deus ele dá uma palavra que ela é para aqueles dias, mas era uma palavra com um cunho profético também. Onde Deus diz, os dias do homem serão apenas 120 anos, porque ele se tornou carne. Então meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Muitas pessoas aqui confundem, eu até acho que nem comentei isso na aula. Muitas pessoas dizem que desde que Deus falou com Noé, demorou 120 anos para que viesse o dilúvio. E não, a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando Deus falou com ele pedindo para fazer a arca e tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Ou seja, entre o chamado de Deus e a conclusão da arca, passou-se um século, 100 anos. Quando Deus diz que o tempo de vida do homem seria 120 anos, Deus aqui estava dando uma palavra profética que está ligado aos 6.000 anos. Até eu mostrei isso para vocês nas últimas aulas, né? A gente já vem falando sobre isso. Desde que eu abordei sobre o jubileu, depois eu abordei sobre os 120 jubileus e agora falando sobre Noé, eu estou mostrando novamente, recapitulando o que a gente já veio aprendendo nas últimas aulas. Se eu não me engano, a aula 16, 17 e agora repetindo na aula 18. Depois também compartilhei uma terceira revelação no primeiro vídeo ainda, onde eu falei que Deus dá uma ordem para construir uma arca de 3 andares. E você vê que esses 3 andares, eles estão associados ao tabernáculo. E Deus manda revestir, né, com betume por dentro e por fora da arca. E a palavra betume significa, né, cobrir. E essa mesma palavra betume é a mesma palavra que é traduzida lá no tabernáculo. Lembra? Arca 3 divisões, o tabernáculo 3 divisões. Da mesma forma como Deus manda passar betume na arca, a palavra betume significa expiação. Está ligado ao tabernáculo, a festa da expiação, aonde era levado o sangue de um cordeiro, de um carneiro, de um bode e era passado na
tampa da arca, e isso servia como propiciação, como expiação, como o preço pago por uma dívida de pecado. Então você vê que a mesma palavra que está ali na Arca de Noé, que é betume, ela vai aparecer ligada à Arca da Aliança e ao tabernáculo como expiação, como resgate, né? Como pagar um preço de sangue. Perceberam? Então você consegue perceber desde já que a Arca da Aliança ela está apontando para o dia da expiação. Que no livro do Apocalipse, isso é importante, no livro do Apocalipse o dia da expiação está apontando para a vinda de Jesus. Então quando Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, você vê que a arca aponta para o dia da expiação. E você vê que no Apocalipse, a vinda de Cristo está apontando para o dia da expiação também no livro do Apocalipse. Para quem conhece as festas, para quem conhece o pano de fundo do livro do Apocalipse, você vai entender isso. Se você não conhece as festas, ou sobre o tabernáculo, não tem problema. Lá no canal Graça e Conhecimento, eu tenho uma série sobre o tabernáculo. Inclusive, nós vamos ter umas aulas no curso Escatologia Revelada, onde eu quero mostrar o paralelo entre o tabernáculo e o livro do Apocalipse. E também, em breve, nós vamos ter um módulo no curso Escatologia Revelada falando sobre as festas, de uma forma como você nunca viu e você vai se apaixonar, tá bom? Então, grave isso que eu estou falando. Quando a gente olha para Noé e a arca e revestida de betume está apontando para o dia da expiação. A palavra betume fala de expiação. Está apontando para o tabernáculo e está apontando para o livro do Apocalipse, visto que o tabernáculo é o pano de fundo do livro do Apocalipse. E está apontando para as festas. Uma em particular, que é a festa do dia da expiação, que aponta para o dia da vinda de Cristo. Olha só quanta revelação, né? Porém, na segunda aula, eu compartilhei com vocês mais 3 revelações. Eu mostrei para vocês algumas coisas. Primeira delas, que a arca ficou pronta quando se completou 600 anos da vida de Noé. E você percebe que a arca ficou pronta e Deus vem falar com Noé no dia 70. Quando Noé completou 600 anos, olha aqui o número 6, 600 anos, o número 600 é uma sombra cuja realidade aponta para 6.000 anos, expliquei isso na aula passada. No ano 600, quando Noé completou os 600 anos, no dia 70, olha aqui, ó, lembra das 70 semanas de Daniel? No dia 70, Deus anuncia para Noé, daqui a 7 dias vou fazer chover. E Deus diz para Noé, entra na arca. Porém, quando a gente faz uma leitura minuciosa, eu mostrei para vocês que Noé entrou na arca somente no dia que começou a chover. E que dia foi esse? O 7º dia. Então aqui eu compartilhei algumas revelações. Que os 600 anos da vida de Noé apontam para 6.000 anos. E os 7 dias que Deus anuncia, olha, daqui a 7 dias vou fazer chover, esses 7 dias aponta para a última semana de Daniel. Inclusive, quando Noé entra no 7º dia na arca, isso está apontando para o arrebatamento da igreja. E aí eu compartilhei algo preciosíssimo, porque não é só uma questão de Noé ter entrado no 7º dia, porque a Bíblia diz que no 7º dia veio o dilúvio e a arca subiu. O que é isso, irmãos? Arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. Quando Noé subiu, a arca subiu, isso é o arrebatamento. Só que o detalhe, e aqui está uma ponte para você conectar com a aula de hoje. Você precisa desse resumo para entender a aula de hoje. A Bíblia está dizendo que Noé entrou na arca no 7º dia. Deus anunciou, daqui 7 dias vou fazer chover. Então Noé, entra na arca. No 7º dia, a Bíblia diz que Noé entrou na arca quando começou a chover. E veja que Noé é um exemplo de um herói da fé, tá lá em Hebreus 11. Por que Noé é um dos heróis da fé? Porque você vê que durante 100 anos, Noé, sem ver,
sem ver chuva, sem ver o clima, sem ver nada, ele ouviu a voz de Deus, ele creu e ele fez uma arca. Durante 100 anos ele construiu sem ver, apenas aguardando aquilo que ele não via. Então isso é fé. Por isso que você vê que assim como Abraão é o pai da fé, Noé também está conectado à fé. E aqueles que serão salvos são aqueles que são da fé. Assim como Noé e a sua família, que, segundo o testemunho de Noé, creu e ajudou a construir a arca. E aqui eu compartilhei outra revelação. Qual foi a revelação? Eu mostrei para vocês que Noé é uma figura de Cristo e os seus 7 familiares é uma figura das 7 igrejas. Então você vê que por meio de Noé, que era justo e perfeito, 7 familiares também foram salvos e entraram na arca. Por meio de Cristo, que é justo e perfeito, a sua justiça é imputada a nós e nós também vamos entrar na arca. Agora, olha o detalhe. Você vê que eu falei para vocês que nos dias de Noé, Deus deu um sinal, um arco-íris. E aqui é outra revelação. Porque esse arco-íris vai voltar a aparecer lá em Apocalipse 10, quando um anjo forte e poderoso, que é uma figura de Cristo, ele está anunciando uma mensagem importante. Por que será que Deus deixou esse link? Nos dias de Noé, um arco-íris, e em Apocalipse, um arco-íris. Na verdade, o título certo é um arco celeste. Arco-íris é um título pagão. O título certo é um arco celeste. Quando você olha para Apocalipse 10, o anjo que tem um arco celeste sobre a sua cabeça, a Bíblia diz que ele está trazendo uma mensagem preciosa. Ele está dizendo, nos dias em que o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Perceba que Deus faz uma conexão entre os dias de Noé e a 7ª trombeta. O que Deus estava conectando? Que assim como nos dias de Noé a arca subiu, você vê que Deus estava anunciando que no toque da 7ª trombeta a igreja também subirá. Então, da mesma forma como Noé e seus 7 familiares entraram na arca, no 7º dia e no 7º dia a arca subiu quando a água do dilúvio veio, você vai ver que no 7º ano da última semana de Daniel, ou seja, depois de 7 anos, ou, como a gente diz, após a tribulação daquele dia, você vai ver assim que a igreja, ela vai ser arrebatada. E como a arca subiu no 7º dia, a igreja também subirá no 7º ano da última semana de Daniel. Então, aqui nós temos revelações tremendas ligadas ao arrebatamento. Então, na primeira aula, falamos sobre a obra da redenção. Lembra? Betume, expiação, arca, né, tabernáculo, essas questões. Na segunda aula falamos sobre arrebatamento e eu mostrei para vocês que a arca subindo no 7º dia aponta para o arrebatamento após a última semana de Daniel, após a tribulação daqueles dias, como Jesus diz em Mateus 24. Praticamente, até aqui, a gente gastou cerca de uns 15 minutos, onde eu fiz um resumo para vocês das últimas 2 aulas. E isso era necessário, caso você tenha começado deste vídeo, para você entender o que eu vou falar agora nesta aula. Por quê? Porque você vê que quando Noé completou 600 anos, isso aponta para 6.000 anos, Noé, que se chama o repouso, ele vai trazer consolo para aquela terra que foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Isso também aponta para Cristo nos introduzindo no repouso, um consolo para todos aqueles que viveram durante 6.000 anos, afligindo as suas almas por causa do pecado e debaixo da escravidão deste mundo. E nós vemos agora que a arca, ela vai subir quando vem o dilúvio. Percebam esse detalhe, essa subida, quando as águas do dilúvio vêm e elas elevam a arca da terra e elas fazem a arca subir, você vê que isso é uma tipologia do arrebatamento. Quem entrou na arca? Noé e 7 familiares. Tá? E junto com Noé e 7 familiares, você vê que tem os animais também. Só que você vai ver que a arca sobe e isso é uma figura do arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada no 7º dia, como aconteceu com a arca, que subiu no 7º dia. Porém, o detalhe é que a revelação não acaba por ali. Porque a Bíblia vai dizer que depois que se passou alguns dias do dilúvio, a arca vai descer de novo.
E, irmãos, o que significa a arca descendo de novo? Não é a igreja voltando com Cristo para reinar na terra? Da mesma forma como Cristo leva a igreja para cima, Cristo vai trazer a igreja de volta para estabelecer um reino sobre a terra. A gente já tem estudado nas aulas anteriores, onde eu tenho mostrado para vocês que profeticamente a Bíblia está dizendo que nós reinaremos com Cristo por 1000 anos. E que a Bíblia diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Né? Tanto Salmos, como o Monte das Bem-aventuranças, o próprio livro do Apocalipse. Glórias te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque nos comprastes de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nos constituístes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então você vê que, da mesma forma como Noé subiu com os seus 7 familiares, quando a arca desce, ela está apontando para a igreja voltando para reinar no milênio, o 7º dia, o repouso. E a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. Só que aqui nós vamos ter muitas revelações ligadas à arca de Noé, a Noé, aos 7 familiares e aos animais que Deus poupou para que também povoassem a terra depois do dilúvio. Então, eu quero gastar essa aula agora para falar um pouquinho de cada uma destas revelações. Eu quero falar sobre a arca, quero falar sobre Noé, sobre os 7 familiares descendo junto e sobre os animais. Irmãos, tem muita revelação, então vamos começar a ler os textos de hoje. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Gênesis 8, visto que estamos lendo a história de Noé. Gênesis 8 declara o seguinte: Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Lembra que aqui a arca já tinha subido, já estava nas alturas, tá? Por causa do dilúvio, ou seja, a gente viu isso na aula passada, que isso aponta para o arrebatamento. Então a igreja já foi arrebatada. A aula de hoje nós vamos falar agora da descida da arca para repovoar a terra e como isso aponta para o milênio, o 7º dia. Prestem atenção. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, e as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou, e as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca repousou sobre a montanha Ararat. Irmãos, prestem atenção na revelação que a gente tem nesse texto. A Bíblia está dizendo para nós que a arca subiu. Eu falei para vocês nas aulas passadas que a arca é um símbolo que aponta para o dia da expiação. Lembra, a palavra betume significa expiação. Então, é como se a arca apontasse para o dia da expiação. O próprio dilúvio, ele é um dia de juízo, porque o dia da expiação era isso. O dia da expiação, ele era um dia de trazer perdão, era o dia do perdão para quem se arrependia, mas o dia do juízo para quem não se arrependesse. Então, o próprio dilúvio, ele é o perdão para aqueles que estão dentro da arca, mas juízo para aqueles que ficaram de fora. Então, quando você olha para a Arca da Aliança, você vê que ela está apontando para as festas também. Quando a arca sobe, ela está apontando para o dia da expiação. Mas quando ela desce, ela está apontando para a última, a 7ª festa. E olha só que legal, porque ela é chamada de a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, o tabernáculo de Deus entre os homens. Como que a gente vai dizer, mas Tiago, como é que você vê que a descida está ligada à festa das cabanas? Olha o dia que está aqui, irmãos. A Bíblia está dizendo assim, ó, no 7º mês, no dia 17, no 17º. Perceberam? No 7º mês, no dia 10, se comemorava a festa da expiação.
Tá? Agora, a partir do dia 15 em diante, você comemorava durante 7 dias a festa das cabanas. Então, o dia 17, ele tá dentro, tá no meio desse período da festa das cabanas. Então, é como se Deus estivesse dizendo que a arca subindo apontava para a expiação, o dia da expiação, que está acontecendo ali no livro do Apocalipse. Mas a arca descendo está apontando para o milênio, a festa das cabanas, o tabernáculo de Deus entre os homens, nós habitando sobre a terra. Entenderam? Eu sei que isso é um pouquinho complexo para quem está começando a aprender agora, para quem ainda não está com a mente tão exercitada nas profecias, mas conforme você for ouvindo e você for assimilando mais revelações, você vai perceber como essas coisas vão fazer sentido. Então não se apavore se você não compreender de primeira, tá bom? Então a primeira revelação é que você vai perceber que a arca, ela desce numa data que está apontando justamente para a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E esta festa das cabanas, ela está apontando para o milênio também, tá? E isso a gente vai falar mais quando a gente tiver um módulo só falando sobre o ciclo das festas do Senhor, os tempos determinados. Agora, a segunda revelação que a gente ainda tem nesse texto de Gênesis 8 é a seguinte. Quando a arca sobe, a gente já viu que é um símbolo do arrebatamento da igreja, a igreja subindo com Cristo. Porém, quando a arca desce, é um símbolo da igreja voltando para reinar com Cristo no milênio. Porém, qual é o detalhe aqui, a preciosidade? Você percebe que a arca, ela repousa sobre um monte, que é o Monte Ararat? Então, irmãos, aonde que a gente vê um monte? Da mesma forma como a Bíblia diz que a arca subiu e depois ela desceu e repousou sobre o Monte Ararat, na Bíblia nós vamos ter em Apocalipse a igreja subindo por causa do arrebatamento e depois do arrebatamento a Bíblia diz assim que a igreja desce com Cristo. Cristo estabelece um reino sobre a terra, né? Um reino milenar. A Bíblia diz que ele reinará por 1000 anos e a Bíblia diz que a igreja, aqueles que participam da primeira ressurreição, né? Eles serão sacerdotes e reis. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Aonde que eles reinarão? Aqui na terra. As promessas são de um reinado aqui na terra, tá? Isso a Bíblia é muito clara. Então, você percebe que da mesma forma como a arca subiu e desceu, a igreja sobe e depois a igreja desce. Então vai gravando todas essas informações. Agora, da mesma forma como a arca repousou no Monte Ararat, você vê que no Apocalipse você também tem uma descida e você tem um monte, que é o Monte Sião. Então eu quero ler aqui para vocês um texto do livro do Apocalipse, que é Apocalipse 21. Olha o que diz o texto. E vi novos céus e nova terra. Porém, já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lembra que a arca ela era dividida em 3 partes? Da mesma forma como o tabernáculo, o modelo que foi dado a Moisés, que era um modelo do céu, também era dividido em 3 partes. Agora você vê o tabernáculo de Deus descendo. Você vê que a arca apontava para o tabernáculo que existe no céu também. E você vê que está sendo dito que da mesma forma como a arca subiu, a arca desceu e Noé e seus 7 familiares saíram para estabelecer um reino sobre aquela terra depois do dilúvio. Uma terra restaurada, que eu já vou falar daqui a pouquinho, que também aponta para esses novos céus e nova terra, já vou falar sobre isso. Você vê que, da mesma forma que aquela arca sobe e desce, aquela arca aponta para a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, tipificada no número 7 igrejas. E a arca é uma figura da igreja do Senhor, que também aponta para o tabernáculo no céu. Lembra? Olha a conexão. A arca tinha 3 andares. O tabernáculo dado a Moisés como modelo do que havia no céu tinha 3
divisões. Agora você vê a arca subindo e você vê a arca descendo. Isso aponta o quê, irmãos? Para esta cidade, a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus entre os homens. E da mesma forma como a arca subiu e desceu, eu estou repetindo isso para você entender com muita clareza. A arca subiu e desceu para que Noé e seus 7 familiares saíssem para estabelecer um reino e repovoarem a terra. Isso está apontando para a igreja subindo no arrebatamento, descendo no início do milênio, para estabelecer um reino. Reinaremos como reis e seremos sacerdotes, sacerdotaremos sobre as nações, que eu já vou falar daqui a pouco das nações também, tá? Então, você está conseguindo compreender? Quando a arca repousa no Monte Ararat, essa arca aponta para a Nova Jerusalém descendo e repousando sobre o Monte Sião. Olha só o que o texto continua dizendo. Eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha e mostrar-te-ei a noiva. Quem que é a noiva? A noiva é as 7 igrejas. A noiva está tipificada nos 7 familiares de Noé. Então, ele está dizendo, venha e lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? O Cordeiro aqui é o Filho do Homem, é Cristo, que está tipificado em Noé. E ele me levou no Espírito a um grande e alto monte. Que monte é esse, irmãos? Esse monte aqui é o mesmo monte que a gente vê lá na estátua de Daniel. Lembra da estátua? Que uma pedra ela é cortada sem o auxílio de mão e ela dá nos pés da estátua, e essa pedra se torna um grande monte. Está apontando para a segunda vinda de Cristo, está apontando para a Nova Jerusalém. O monte na Bíblia, lembra que as pessoas muitas vezes olham para o monte literal, mas monte, ele significa, ele é uma figura de linguagem para falar do estabelecimento de um reino. Lembra que a besta fala de 7 cabeças e 7 montes, está apontando para 7 reinos e não um monte literal. Da mesma forma, quando a Bíblia fala de Cristo se tornando um grande monte, está falando de Cristo estabelecendo um reino eterno. E aqui nós vamos ver a Nova Jerusalém descendo sobre um monte, que é o Monte Sião. Em outros textos a gente vai ver, principalmente lá em Isaías, você vê também a descida da Nova Jerusalém e você vê que é chamado de Sião, né? Por quê? Porque Sião aponta para a nova aliança. A gente vê que Sinai era símbolo da primeira aliança, Sião aponta para a segunda, né? Então tem muitas revelações aqui. Então, basicamente, só para a gente resumir essa primeira revelação da aula de hoje, é que nós vemos que a descida da arca, ela aponta para a volta da igreja. Quando a arca desce, no dia que está sendo dito aqui, né, que é o 17º dia do 7º mês, esta data, para quem conhece as festas, está apontando para a festa dos tabernáculos. E tabernáculos, para quem conhece as festas, aponta para o milênio, tá? O tabernáculo de Deus entre os homens. Outra revelação é que você vê a arca repousando sobre um monte, da mesma forma como você vê a Nova Jerusalém descendo sobre o monte, e ela desce no milênio, que você vê que está ligado à festa dos tabernáculos, o tabernáculo de Deus entre os homens. A própria arca tinha 3 compartimentos, revestida de betume, que aponta para o dia da expiação, aponta para o tabernáculo que foi dado a Moisés como modelo do céu, para apontar que quando a arca subisse e quando ela descesse, estava apontando para a igreja, que é o templo do Deus vivo, subindo e descendo e apontando para a Nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, a igreja estando com o seu noivo aqui no milênio. Então, basicamente, você vê que assim como no 7º dia, Deus enviou o dilúvio e Noé e mais 7 pessoas subiram dentro da arca, que isso é um símbolo do arrebatamento. Depois eles tornaram a descer sobre a terra para estabelecer as nações. Você vê que isso está apontando para a igreja, que sobe no arrebatamento, mas desce para reinar com Cristo aqui na terra durante os 1000 anos. Seremos reis e sacerdotes. Eu acho que essa revelação está muito clara. Então, assim será o arrebatamento, né? Eu até escrevi aqui, ó, onde por meio de Cristo, as 7 igrejas elas vão subir
para se encontrar com ele sobre as nuvens e depois descerão para reinar com Cristo sobre as nações da terra. Tá? E o detalhe, você vê que a arca repousou sobre um monte, Ararat, que isso no dia 17, né, do mês 7. Olha o mês 7 apontando para o sétimo milênio, dia 17 apontando para a festa dos tabernáculos, que também aponta para o milênio. Tá? Então você vê que a arca descendo é um símbolo do tabernáculo celeste descendo, que está ligado à festa dos tabernáculos, ou seja, como é dito sobre a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus entre os homens. Tem muita revelação sobre o milênio. Nosso foco aqui, na verdade, é explorar os dias de Noé, tá? Sobre milênio, a gente vai ter um módulo mais adiante. Aqui a gente só está compartilhando algumas coisas que estão ligadas aos dias de Noé. Mas sobre milênio, eu vou abordar com profundidade mesmo quando a gente chegar no módulo que é o milênio. Mas antes disso, a gente tem muita revelação pela frente, falando de muitos assuntos que estão em pauta antes da gente chegar no reino milenar, tá? Agora, um detalhe que eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem essa revelação é a seguinte. Quando você olha para o dilúvio, nós cremos e existem muitas evidências de que isso foi assim como a gente creu, que o dilúvio ele não foi regional, mas que ele foi a nível mundial, tá? Ele cobriu toda a Terra. Uma vez eu fiz uma comparação entre a altura do nível do Monte Ararat, acima do nível do mar, e a altura da minha cidade, porque eu moro aqui na Serra Gaúcha, também moro em cima do monte, né? E olhando para a altura do Monte Ararat em comparação com o lugar onde eu estou, nós estamos, acho que se eu não me engano, cerca de 400 metros abaixo do Monte Ararat. E se o dilúvio foi acima do Monte Ararat, para que quando as águas descessem, a arca repousasse sobre o monte, ou seja, até a minha cidade ficou embaixo d'água. Entende? Então, eu creio que o dilúvio ele foi a nível global, tá? Mundial. Cobriu toda a face da terra. Então, por que eu estou falando isto? Porque da mesma forma eu acredito que o juízo de Deus ele será sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Porém, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é o seguinte, que da mesma forma como o dilúvio ele cobriu toda a terra e tudo foi devastado, imagine, irmãos, se uma enchente ou um rio, quando ele enche, ele devasta, ele leva entulhos, árvores, baro e um monte de coisa. Imagina um dilúvio a nível mundial. Irmãos, a terra toda foi devastada. Quando a arca desce, imagina que Noé ele teria que estabelecer um reino sobre os escombros. Só que a gente vê aqui sendo narrado algo que é fantástico. A Bíblia diz que quando a água desce já tem plantas. Já tem até oliveira, a ponto de que uma pombinha volta com uma folha de oliveira. Inclusive, nós vamos ter uma aula, a próxima aula vai ser para falar sobre os 3 voos das pombas. Tem revelação aqui também. Então perceba que quando as águas estão minguando, você vê que a terra está restaurada para que Noé saísse e habitasse em uma terra restaurada. E aqui existe um mistério que muitas vezes a gente não para analisar. O que está sendo mostrado? Que existem novos céus e nova terra. Depois do dilúvio, Deus teve que restaurar a terra para que Noé pudesse habitar com a sua família e com os animais. Imagina Noé pisando na lama e ficando ali parado na lama e tendo que esperar, sei lá, gerações e gerações até que as plantas começassem a crescer. Mas você vê que não, a Bíblia está narrando que nem sequer as águas terminaram de baixar e já tinha árvores. Entende? Então a Bíblia está mostrando de alguma forma, ela não fala com muitos detalhes, mas ela está mostrando para nós que depois que a arca repousou no Monte Ararat e ela ficou ali alguns dias antes que Noé saísse da arca, a Bíblia está mostrando para nós, sem dar muitos detalhes, que de alguma forma Deus teve que fazer algum nível de restauração para que Noé pudesse habitar com seus familiares e com
os animais, sobre uma terra que havia sido devastada por causa do dilúvio. E qual é a revelação que a gente tem aqui nesse contexto pós-dilúvio, onde a gente acredita que deve ter ocorrido uma restauração da parte de Deus para que Noé e seus familiares pudessem povoar a terra? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Quando a gente lê Pedro, ele faz uma comparação entre os dias de Noé e o juízo sobre o mundo antigo e os dias da vinda de Jesus e os juízos sobre o mundo vindouro. E olha só que comparação que Pedro está conectando, irmãos, grave isso, ele está conectando o juízo de Noé com o juízo nos dias da vinda do Filho do Homem, na vinda de Cristo. Tá? Então, olha só o que o texto vai dizer para nós. Um detalhe, eu vou ler uma porção do texto, mas vocês precisam lembrar do contexto desse capítulo. O contexto desse capítulo muitas pessoas estavam perguntando, o que é feito da promessa da vinda de Jesus? Né? Que desde que os nossos pais dormiram, permanece tudo igual como desde o princípio. E é nesse contexto, onde a pergunta é sobre a vinda de Jesus que parecia demorada, que Pedro vai responder falando sobre os dias de Noé e os dias da vinda do Filho do Homem. E olha só o que ele diz. Antes de tudo isso, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Tá? Lembra dos dias de Noé? Tinham escarnecedores, tinham pessoas, o mundo estava andando segundo os desejos do seu próprio coração e a inclinação era somente para o mal? Tá aqui, tá sendo profetizado os últimos dias, como nos dias de Noé. Jesus diz, compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam e a sua inclinação era só para as coisas dessa terra. Agora, olha o que Pedro está dizendo. Eles dirão, o que houve da promessa da tua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente esquecem. Pedro está dizendo, gente, vocês estão esquecendo de um detalhe. Eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Olha só que interessante. E estas formado da água e pela água. Tá? Pedro está apontando para os 7 dias da criação que a gente já estudou, onde a terra e o céu foram formados no meio das águas. Né? E olha só o que Pedro vai dizer. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então agora Pedro deu um salto dos 7 dias e pulou para Noé. E ele está dizendo, e pela água, aquele mundo que foi criado foi destruído. Ou seja, o céu e a terra daquele tempo foram destruídos pelo dilúvio. Agora olha o que Pedro vai falar dos nossos dias. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem. Olha o que Pedro está dizendo. Os céus e a terra que foram feitos na criação foram destruídos no dilúvio. Ou seja, se eles foram destruídos no dilúvio, eles precisaram ser refeitos pós-dilúvio. Agora Pedro vai dizer, os céus e a terra que agora existem, se ele diz agora existem, ele está dizendo, foi feito na criação, foi destruído no dilúvio, foi refeito pós o dilúvio e vai ser destruído agora na vinda de Cristo, para ser refeito depois, quando Cristo estiver voltando. Entendeu? Olha só que linda essa conexão, irmãos. Tá? Eu não sei vocês, mas eu me empolgo com a revelação, com a profundeza, com a preciosidade da palavra de Deus. Olha só o que ela está dizendo para nós. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Ele está apontando para 6 dias de trabalho, de escravidão. O 7º é o milênio, é o descanso. É isso que Pedro estava apontando. E 1000 anos é como um dia. E o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor... Que dia é o dia do Senhor? O 7º. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um estrondo. Lembra da abertura do 6º selo, os céus se recolhendo como pergaminho? Tá ali, ó. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Veja que a vinda do Senhor não tem nada de secreto. Irmãos, um grande estrondo não é oculto.
Os céus estão se abrindo para que Cristo venha sobre as nuvens, o trono de Deus está vindo junto. E a Bíblia diz que nós subiremos ao encontro com o Senhor nos ares. Quando a Bíblia diz que é um grande estrondo, não é secreto, tá? Então olha só. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Tá? O dia de Deus é o 7º dia, ou apontando para o milênio. Então ele está dizendo, vai acabar os 6.000 anos. Ele diz, então vivam de maneira santa e piedosa, aguardando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aspas, aqui a gente precisa falar que existe um erro de tradução. O texto não está falando de que a vinda de Jesus pode acontecer antes, ou que você tem que apressar, ou que aquilo que você fizer pode mudar o dia da vinda de Cristo. Não. A tradução aqui correta seria, e apressando-se para a sua vinda. Ou seja, você tem que se apressar em botar a sua vida em ordem, como o texto está dizendo, de que maneira você deve viver, de maneira santa, piedosa, né? Esperando o dia de Deus e apressando-se, você se apressando para estar em conformidade, para não ser pego desprevenido daquele dia, tá? Então o texto diz, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Irmãos, acompanhem comigo o próximo slide. Qual é a revelação que a gente está vendo aqui? Da mesma forma como Deus fez os céus e a terra, lá nos 7 dias da criação. E esses céus e terra, eles foram desfeitos no dilúvio. Você vê que a terra, ela se abriu toda para que as águas subissem e os céus, eles se abriram para a água descer. Então, céus e terra foram desfeitos. E a arca subiu. Da mesma forma, a Bíblia está mostrando que agora, na vinda de Cristo, não mais pela água, mas pelo fogo, os céus e a terra que agora existem serão desfeitos também. A Bíblia diz que os elementos se derreterão, os céus, haverá um grande estrondo, estará se desfazendo, estará se recolhendo como um pergaminho, estará sendo trocado como vestes velhas para dar lugar à roupa nova. Então você vê que as profecias estão mostrando que isso vai ser desfeito. Porque a Bíblia diz que da mesma forma como nós receberemos um corpo glorificado, a Bíblia está dizendo que os céus e a terra, que hoje gemem aguardando a restauração dos filhos de Deus, a manifestação, eles também serão restaurados. Nós seremos revestidos com um corpo glorificado, os céus e a terra serão vestidos de roupas novas também. Então, olha que interessante, quando a arca subiu, os céus e a terra foram desfeitos. Quando a arca desce pós-dilúvio, você vê que Deus precisou fazer novos céus e nova terra, como Pedro está dizendo. Então perceba que Pedro está dizendo que da mesma forma como no mundo antigo, ou seja, o mundo pré-diluviano, Deus por meio do dilúvio desfez os céus e a terra, e ele precisou criar novos céus e nova terra. Agora, na vinda de Cristo, não mais por águas, mas pelo fogo, também serão destruídos os céus e a terra que agora existem. Mas a promessa é, Cristo vai voltar e ele vai criar novos céus e nova terra. Por isso que você vê, quando a arca sobe, céus e terra são destruídos. Quando a arca desce, Deus, de alguma forma, ele vai fazer novos céus e nova terra. E isso está apontando para o milênio, porque os céus e a terra são destruídos quando a igreja sobe. Tá? Os céus estão sendo destruídos pelo fogo, né? Está tudo derretendo pelo calor. A Bíblia diz que os céus estão se recolhendo, sendo trocados como roupas velhas. Você vê as estrelas caindo sobre a terra. Irmãos, isso vai danificar, vai destruir tudo. A Bíblia diz aqui que existe um grande terremoto que está ligado ao 6º selo, à 7ª trombeta, à taça. Ele aparece várias vezes. Esse grande terremoto vai fazer com que todas as cidades do mundo venham ao chão. Agora, olha que interessante. A mesma Bíblia, ela está dizendo que quando Cristo descer no início do milênio para restaurar, ele vai fazer novos céus e nova terra. Apocalipse 21. É o que Pedro está prometendo. Mas nós é quem? A igreja que subiu com Cristo. Ele diz, olhando para os dias de Noé, ele diz, da mesma forma como Noé desceu para
repovoar a terra numa terra que foi restaurada, ele está dizendo, nós, da mesma forma como foi no mundo antigo, será agora. Ele diz, os céus e a terra que agora existe também serão destruídos, mas também serão refeitos, porque nós aguardamos a promessa. Que promessa é essa? Novos céus e nova terra. Nós reinaremos aqui no milênio restaurado por Cristo, irmãos. Não pensa que o descanso aqui é sobre uma terra devastada. Pelo contrário, o que a Bíblia está mostrando para nós? A Bíblia não diz lá nos 7 dias da criação que Deus trabalhou 6 dias e aí a gente diz o 7º descansou, né? Não é isso que a Bíblia diz. Quando você lê Gênesis 2 sobre o 7º dia, a Bíblia diz, no 7º dia, Deus finalizou a obra no início do 7º dia e então ele descansou. Da mesma forma, no milênio, quando Cristo voltar, ele vai finalizar a obra para então estabelecer o reino e haver o descanso tão prometido. E esse finalizar o reino é o quê? Novos céus e nova terra. Você vê que da mesma forma como no dilúvio, pós-dilúvio, houve a necessidade de novos céus e nova terra, como a gente leu em Pedro, você vê agora, pós a vinda de Cristo, para iniciar o milênio, uma necessidade de uma restauração de novos céus e nova terra. Então, gente, aqui tem muita revelação, e veja que eu não saí do número 8, tem mais 2 para compartilhar ainda nesse vídeo. A próxima revelação que eu quero compartilhar com vocês está ligado aos animais, que eles vão entrar com vida ou vão permanecer com vida após o dilúvio, que não vão ser mortos no dilúvio. Por quê? Porque esses animais, eles estão apontando para as nações que entrarão com vida para o milênio, tá? Então eu já vou falar sobre isso. Então aqui a gente tem várias figuras, inclusive até coloquei aqui na tela para vocês verem. Quando a gente olha para a arca sobre o Monte Ararat, isso é um símbolo da Nova Jerusalém que vai descer e vai repousar sobre o Monte Sião. Da mesma forma, quando a gente olha para Noé, nós temos uma figura de Cristo estabelecendo um reino aqui na terra. A Bíblia diz que Cristo reinará aqui na terra. Quando a gente olha para os 7 familiares, não é difícil de entender. 7 familiares aponta para 7 igrejas, que é a noiva de Cristo e que estará com Cristo aqui na terra. Então você vê a arca, que tinha 3 andares, é um símbolo do tabernáculo celeste, que também vai descer. Tá? Lembra que o tabernáculo lá de Moisés era um modelo do céu. Então você vê a arca descendo aqui sobre o Monte Ararat, aponta para Nova Jerusalém descendo, né, sobre o Monte Sião. Você vê Cristo aqui na terra, com as 7 igrejas, que é a sua noiva, que estará reinando e sacerdotando junto com Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor de muitos senhores que vão estar aqui com ele. Agora, a gente precisa entender quem são esses animais, ou o que representam os animais na Bíblia. Tá? Você vê aqui que os filhos de Noé, com suas esposas, eles vão povoar a terra, né? E eles vão dar continuidade às nações. Porém, no milênio, a Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados e que nós não vamos mais reproduzir. Tá? Então, você vê que as nações aqui elas vão ser tipificadas nos animais. Tá? Por que os animais? Porque você vai ver que na Bíblia o animal ele aponta para reinos. Tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Então vamos começar a entender isso lendo os textos. Primeiro texto que eu vou ler para vocês é Gênesis 8. Esse texto eu já li para vocês, na verdade, onde Deus ele diz para Noé, né? Noé, sai tu e a tua família da arca. Então olha o que ele vai dizer. Então saiu Noé e seus filhos e a sua mulher e a mulher dos seus filhos com ele, e todo o animal e todo réptil, toda ave e tudo que se move sobre a terra conforme a sua família saiu para fora da arca. Então olha só que interessante, quando você olha para a arca é um símbolo da Nova Jerusalém, da mesma forma como a arca subiu, fala da igreja subindo, agora quando a arca desce é um símbolo da igreja, a noiva, que é a Nova Jerusalém. Veja que a Nova Jerusalém era como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então
O casamento com Cristo não vai acontecer só no final de 1000 anos, tá? É no começo. Tanto que os 1000 anos que vamos passar com Cristo aqui na Terra, ele está ligado a uma das leis que tinha lá no Velho Testamento. Quando um homem casar, olha que interessante, quando um homem casar, ele por 1 ano, ele não sairá à guerra. Por quê? Porque ele vai cumprir o papel de marido, ele vai estar com a sua esposa. Então, você vê que isso está apontando para o milênio. Depois que Cristo, ele toma para si a igreja como a sua noiva, durante 1000 anos é paz. Tanto que é por isso que Satanás está preso durante 1000 anos. Durante 1000 anos, ele não vai sair para incomodar ninguém. Ou seja, o próprio Cristo não vai precisar sair para pelejar com ninguém, porque Satanás está preso, para garantir que esses 1000 anos seja aquilo que está profetizado lá na lei. Tá? 1 ano de descanso sem sair à guerra. Entende? É só depois que acabar esse período que é considerado as bodas do Cordeiro. Muitas pessoas, erroneamente, acreditam que as bodas do Cordeiro é 7 anos no céu. As bodas do Cordeiro não é só com uma partezinha da igreja que subiu e a outra parte fica aqui sofrendo durante 7 anos, né, durante a tribulação e tudo mais. Não. As bodas do Cordeiro é para toda a igreja que é a noiva, unida no milênio. O milênio aponta para as bodas. Lembra que quando o homem casava, ele ficava 1 ano em casa sem sair para a guerra para ficar com a sua esposa. Da mesma forma, você vê Cristo unindo com a sua igreja no milênio, aqui na Terra. Então você tem toda essa revelação nas Escrituras. Então não é difícil a gente entender. A arca, dividida em 3 andares, aponta para o tabernáculo de Deus. Da mesma forma como a arca desce, o tabernáculo de Deus entre os homens vai estar aqui na terra. Por isso a Nova Jerusalém é chamada o tabernáculo de Deus entre os homens. Agora, Noé, figura de Cristo. Os 7 familiares, figura da igreja. E os animais, olha aqui, ó, os animais, eles apontam para as nações, tá bom? Os animais, eles vão apontar para as nações. Aonde que a gente vê isso? Bom, quando a gente olha para os filhos de Noé, a gente vê que os filhos de Noé geraram as nações que vão existir. Por exemplo, eu deixei uma lista aqui, né? Dos filhos de Jafé saiu Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Dos filhos de Cão saiu Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Dos filhos de Sem saíram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. E estes são os filhos dos filhos de Noé segundo as suas gerações, nas suas nações, desde que foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Tá? Então aqui você tem já o início das nações por meio dos 3 filhos de Noé. Inclusive, quando a gente olha, eu já apresentei esse gráfico para vocês lá quando a gente falou sobre o 2º dia da criação. Eu mostrei que de Elão saiu a Pérsia, de Assur saiu a Síria, de Arfaxade saiu os caldeus, né? Aqui de Cã saiu Mizraim, vai sair o Egito, vai sair a Etiópia, vai sair aqui de Jafé, Gomer, vai sair aqui Gálatas, os frígios, Magog, olha que nome interessante, Madai, você tem os medos, Javã, você tem a Grécia. Por que é importante você olhar para tudo isso que eu estou mostrando para vocês? Inclusive aqui embaixo eu deixei mais algumas observações. De Cush é da onde vem Nimrod, de Mizraim, né? Aqui ó, Mizraim é da onde vem o Egito, mas é também da onde vem os filisteus, os palestinos. De Canaã é onde vem Sidom, Sodoma, Gomorra. Então, deixei aqui várias observações. Sobre isso, a gente já falou numa aula passada aqui no curso Escatologia Revelada. Porém, o que eu quero que você observe são estes nomes. Olha só, Assíria, tá? Os caldeus, aqui fala da Babilônia, Egito, os medos e persas, e principalmente aqui, ó, Magog, tá? Por quê? Depois do milênio, no final, depois de 1000 anos, quando Satanás for solto, nós vamos ter uma guerra chamada de Guerra de Gog e Magog, tá? Por quê? Porque você vê que assim como depois do dilúvio tiveram nações, Deus está mostrando, só que aqui Deus estava mostrando sendo gerado dos filhos de Noé, lógico, né? Pô, quem deu continuidade? Os filhos de Noé. Só que no milênio você vê que eles estão tipificados nos animais, por quê?
Porque nós, com corpos glorificados, seremos como os anjos. A Bíblia diz, não casamos e nem se damos em casamento. Você vê que a bênção de frutificar e multiplicar no milênio, aqui estava sobre os animais também, e no milênio estarão sobre as nações. Talvez você me pergunte, mas como que as nações estão tipificadas nos animais? É simples, é só olhar para as nações que surgiram pós-dilúvio e olhar para as profecias de Daniel e você já vai perceber isso. Eu já vou ler Daniel para você e você vai ver como isso vai clarear a mente. Mas eu quero que você olhe aqui, ó. Os caldeus, não é da onde sai a Babilônia? Os caldeus. E a Babilônia não era simbolizada por um leão? Aí você tem aqui, ó, a Pérsia e a Média. Olha aqui, ó, os medos e persas. Não é tipificado por um urso? Aí você olha para a Grécia, não é tipificado em Daniel 7, é tipificado por um leopardo de 7 cabeças, depois em Daniel 8 por um bode, entende? Então você começa a perceber que os mesmos animais que você vê lá em Daniel, que você vai ver no livro do Apocalipse, você vai ver no milênio de novo. Então, quando a gente lê Daniel, olha que interessante. Eu quero mostrar para vocês como Daniel 7, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Daniel 7, ele está apontando para a vinda de Cristo, eu já falei disso para vocês, quando a gente vê o trono sendo estabelecido, tá? O Filho do Homem está chegando ao ancião de dias, é o mesmo contexto onde o tribunal está tirando o poder do chifre pequeno para dar aos santos. Então, que contexto é esse? É o contexto de Apocalipse 20, onde diz, e vi tronos. É o contexto da abertura do 6º selo. Então, olha, escondei-nos daquele que está sentado no trono, ou seja, o céu está se abrindo, as pessoas estão vendo o trono. É o contexto da 7ª trombeta, onde a Bíblia diz, e foi aberto o céu e foi vista a Arca da Aliança, ou seja, o trono de Deus. Então Daniel 7 está dizendo, olha o trono, olha o Filho do Homem se chegando para receber o reino. Toque da 7ª trombeta, a Bíblia diz, os reinos passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Da mesma forma, nesse contexto, a Bíblia diz, o poder está sendo tirado do chifre pequeno, está sendo dado aos santos. Por quê? Está sendo tirado do anticristo, está sendo dado à igreja que está ressuscitando para reinar com Cristo no milênio. Então o contexto de Daniel 7, ele é muito claro, é o contexto da segunda vinda de Cristo. Tá? Então é isso que está sendo narrado. Tá? Muitas pessoas vão falar de analepse, sei lá, de camadas de revelação, de flashback, de dizer que tá falando da primeira vinda e da segunda vinda. Não. Todo o contexto de Daniel 7 é a segunda vinda de Cristo e está apontando para o tempo do fim. Tá? Então, você pode pensar diferente? Com certeza, você tem toda a liberdade, mas quando você abrir os olhos para esse entendimento, quando o Senhor revelar isso no seu coração, você vai perceber que o que eu estou falando é revelador, tá? Agora, olha que interessante quando você vê isso. Olha, vamos ler o texto junto e você vai ver o que está sendo dito e como você vê o milênio em Daniel 7. Olha o milênio revelado aqui em Daniel 7, apontando para as nações entrando para o milênio. Olha só que interessante. Estando eu a considerar os chifres, esses chifres são os 10 chifres que estavam aqui e que lá em Apocalipse estão sobre a última cabeça da besta de 7 cabeças. Então você vê, estando eu a considerar os chifres... um detalhe, irmãos. Você percebeu que nesses 4 animais também tem 7 cabeças? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da mesma forma como tem no Apocalipse, 7 cabeças. Tá? Você tem 7 reis. E o 8º rei é esse chifre pequeno que sobe. Tá? Então a gente vai falar sobre isso futuramente também. Tá? Por isso que você vê lá em Apocalipse a besta tendo aparência de leopardo, patas de urso, boca de leão e aparência de um animal terrível. Percebeu? Porque ela é a imagem e semelhança do dragão que está em Apocalipse 12. Mas isso é outra aula, é outro dia. Agora eu só quero que você foque aqui no momento em que o poder está sendo tirado do chifre pequeno, que é o anticristo, e sendo dado ao povo santo do Altíssimo. E vocês vão ver como as nações estão entrando para o milênio. E eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Aqui vai apontar para o anticristo. Diante dos
dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E continuei olhando até que foram postos tronos. Isso aqui é Apocalipse 20. Isso aqui é a vinda de Cristo. E é os tronos dos 24 anciões e tudo mais. E um ancião de dias, olha o pai assentado sobre o trono, se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, seu cabelo e a sua cabeça era como a pura lã, o seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Olha aqui, rodas, né? Tá falando do trono de Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Aqui muita gente confunde, porque a gente vê essa expressão, abriram-se os livros depois do milênio no tribunal do trono branco. Mas isso a gente vê que está acontecendo 2 vezes. Antes do milênio, onde nós vamos ter o tribunal de Cristo, e depois do milênio, quando tem o tribunal do trono branco, onde o pai e o filho também estão presentes, tá? Então, 2 vezes isso acontece. Porém, aqui o texto está falando do período antes do milênio, o tribunal antes do milênio. Ele está dizendo, abriram-se os livros. Então estive olhando e por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, olha que grande tribulação, estive olhando até que o animal foi morto. O animal aqui está falando daquela besta de 7 cabeças, está falando da besta como um todo, a configuração. Ele diz, o animal foi morto, o seu corpo foi desfeito, ou seja, o animal de Apocalipse, a besta, ela é a junção de vários animais. A Bíblia está dizendo que quando Cristo voltar, esses reinos, esses tipificados nesses animais, serão desfeitos, serão desconectados. E olha o que o texto vai dizer. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras do chifre que proferia, estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo foi desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Olha o lago de fogo aqui na primeira vinda de Cristo. Tá? E quanto aos outros animais, irmãos, que outros animais? A besta de Apocalipse ela é composta por 4 animais. Você vê que a Bíblia está dizendo que um animal é lançado no fogo e os outros animais, olha aqui, ó, quanto aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, ou seja, não vão mais reinar, mas todavia foi-lhes prolongada a vida até por um certo espaço de tempo. Irmãos, que espaço de tempo é esse? O milênio. Você percebeu? É como se Deus estivesse dizendo, no Apocalipse você vai ver esses 4 animais unidos. Você vai ver essas 7 cabeças, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá na besta de Apocalipse 13. É um animal com característica de leopardo, pés de urso, boca como de leão, tudo em um único animal, mas ele vai ser desfeito. E um animal vai ser lançado no lago de fogo, que está aqui, ó, esse animal terrível. Você vê esse chifre pequeno, a Bíblia diz assim, ó, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Mas você vê que o restante dos animais, que restante é este? O leão, o urso, o leopardo. Ele fala de reinos, de nações que vão entrar para o milênio com vida. Por isso que o texto está dizendo assim, ó, mas quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dado ou prolongado a vida por um certo espaço de tempo, que é o milênio. Entenderam? Então você vê que os animais estão entrando com vida para o milênio, da mesma forma como lá no dilúvio Deus poupou alguns animais, foram poucos, para que entrassem para o milênio, e você vê que lá tinha animais puros e impuros. Você vai ver que vai sobrar algumas pessoas que vão entrar com o milênio, que não morreram nos flagelos, mas também não eram igreja e não participaram do arrebatamento. Então essas pessoas que não morreram nos flagelos e não se uniram ao anticristo, então você vê que mesmo aqueles que não foram mortos nos flagelos não se uniram com o anticristo, porque quem se unir ao anticristo será morto na vinda de Cristo pela espada que sai de sua boca, tá? Então, passou pelos flagelos, passou pela vinda de Cristo porque não se uniu com a besta, então não será morto e não será lançado no lago de fogo. Essas nações também não estavam preparadas para serem arrebatadas no momento que Cristo tocou a 7ª trombeta e chamou a igreja. Sobe.
né? Essas nações vão entrar com vida para o milênio. É muito pouco, gente. São pouquíssimas pessoas. Da mesma forma como no dilúvio, existiam muitos animais, mas somente alguns poucos de cada espécie entraram na arca. Da mesma forma, algumas poucas pessoas entrarão para o milênio com vida. E é sobre essas nações que não foram mortas nos juízos, não se uniram à besta e não foram julgadas pela espada que sai da boca de Cristo, não participaram do arrebatamento, que vão entrar para o milênio com vida. Essas nações são sobre quem Cristo vai reinar, e nós, a noiva de Cristo, Cristo é o rei, nós seremos como se fosse a rainha, corregente junto com Cristo, reinando sobre as nações. E as nações serão o povo. Então a gente vê aqui como se fosse aquilo que a gente costuma dizer, as 4 dimensões do reino, né? Você vê a terra sendo o território onde vai haver um reino, né? Você vê que o próprio Cristo vai estar reinando, e junto com Cristo, a sua noiva, a sua rainha, que é a igreja, nós seremos corregentes juntos com Cristo, e você vê aqui um povo sobre o qual vamos reinar. Então você vai ver todas as dimensões aqui. O que eu quero que vocês entendam? Esse povo, ele, lá nos dias de Noé, você vê que ele se originou dos 3 filhos de Noé. Mas a gente sabe que a igreja, ela será como os anjos, não casam nem dão em casamento. Nós não vamos mais gerar filhos no milênio. No milênio, você vê que as nações, elas estão tipificadas nos animais. Por isso que você vai ver que lá no final do milênio, quando Satanás é solto, ele sai para enganar as nações. E aí você vê uma guerra de Gog e Magog. Por quê? Porque você vê que Gog fazia parte das nações lá que entraram, que surgiram após o dilúvio. Então você vê que Gog e Magog no milênio vai falar das nações que entraram com vida depois da vinda de Cristo. Entendeu? Então você vê como os dias de Noé, eles apontam não só para a obra da redenção, que a gente viu no primeiro vídeo, apontam para o arrebatamento, que a gente viu no segundo vídeo, mas apontam também para o milênio que a gente está vendo hoje. Olha quanta revelação tem nos dias de Noé, né? Então, basicamente, a gente poderia ler textos. Aqui eu vou pular, tá? A gente vê a besta do mar, essa configuração, a gente vê que é as mesmas que estão lá em Daniel. Então você tem corpo de leopardo, patas de urso, boca de leão, os 10 chifres que você vê lá em Daniel, você vê aqui no livro do Apocalipse. E desses 10 chifres, do meio deles vai sair um chifre, que esse chifre vai apontar para o homem do pecado, o iníquo, filho da perdição, aquele que trama o mal contra o Senhor. Então, basicamente, quando a gente olha para Noé, você vê que no ano 600 de Noé veio o dilúvio, a arca sobe, tá? Aponta para o 6º milênio, quando Cristo vai voltar, a igreja sobe no arrebatamento, no 7º dia, né? Depois, quando a arca desce, você vê que está sendo feito novos céus e nova terra. Tá? Olha que lindo isso, novos céus e nova terra. E agora você está vendo que Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, junto com a sua igreja, os santos que participaram da primeira ressurreição, vão reinar sobre as nações. Que nações são estas? Elas estão tipificadas lá nos animais de Daniel, que estão entrando com vida para o milênio. Tá? E que no milênio a gente vê que tem muitas coisas para a gente falar, que a gente vai ter um módulo aqui só para falar do milênio, que o milênio ainda vai haver morte, ainda vai haver pecado, em uma escala muito menor, porque Satanás e os seus demônios estarão presos, mas o homem, aqueles que entraram com vida, ainda estão debaixo de uma natureza pecaminosa. Você vê que a igreja recebeu um corpo glorificado, que não é mais suscetível ao pecado, né? Um corpo que agora não está mais sujeito à morte. A Bíblia diz que aqueles que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem mais poder sobre eles, porque não pecam mais. Mas aqueles que entraram com vida ainda estão debaixo de uma influência da carne, não vão ter Satanás tentando, mas ainda vão ter as suas concupiscências. Por isso, no milênio, as pessoas vão viver mais porque vai haver menos pecado, mas ainda vai haver pecado e por isso também ainda vai haver morte. Tanto que a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser destruído, somente após o milênio. Depois que Satanás for solto, for condenado, lançado no lago de fogo, aí vem a destruição da morte, né?
Então, basicamente, eu vou até ler esse texto só para você entender, só para você amarrar, fazer a conexão completa, tá? Olha o que diz Apocalipse 20. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Quem são esses? São os 7 familiares de Noé, aqueles que foram arrebatados quando a arca subiu. Por quê? Você vê que esses santos, eles apontam tanto para os que morreram e ressuscitaram, como os que estão vivos e são arrebatados. Então o texto está dizendo: aqueles que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Estes serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aonde que se cumpre esses 1000 anos, irmãos? Aqui, ó, no 7º milênio. A Bíblia está mostrando que durante 6 dias o homem trabalha, ou seja, durante 6.000 anos o homem está debaixo de escravidão. Durante 600 anos da vida de Noé, a terra estava debaixo da maldição. Mas lembra do que a gente leu das palavras do pai de Noé, quando ele diz: este Noé vai dar repouso, ele vai consolar a terra por causa da maldição com a qual o Senhor amaldiçoou por causa do pecado de Adão. Tá aqui, ó, quando Cristo vem, ele é o Noé, ele é aquele que nos introduz no repouso, ele é aquele que por causa da sua justiça e perfeição faz com que seus 7 familiares também possam ser salvos. Ele é aquele que vai construir uma arca e revestir de betume. Betume fala de expiação, fala de cobrir com sangue. Cristo é esse que vai nos introduzir no repouso, tá? Que vai, por meio da obra da expiação, lembra que o betume na arca, a palavra também significa expiação, que aponta para o sangue de Cristo na cruz, com a qual nós somos revestidos para podermos entrar no milênio. E aí você vê aqui, ó, aqueles que participam da primeira ressurreição, que está tipificado aqui na arca quando ela sobe e desce, está apontando para a igreja subindo com Cristo e descendo para reinar com ele. Tá aqui, ó, sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando serão esses 1000 anos? Aqui, ó, o 7º. Entenderam? Até por isso, irmãos, se você continuar lendo o texto de Noé, você vai ver, eu esqueci de botar aqui, mas eu vou falar para vocês, depois você confere na sua Bíblia. A Bíblia diz que no ano 600 de Noé, veio o dilúvio. No ano 601, você vê que Noé saiu da arca e voltou para a terra. Por quê? Olha que interessante, o ano 600, quando você vai calcular, você vai fazer uma gematria, o 600, você vai pegar o 6, o 0 e o 0. O 6, tá? Ele tem um número positivo, 6. 0 e 0 se anulam, então você tem o número 6. Quando você pega o ano 601, você tem o 6, o 0 e o 1. Você faz a soma, você vai ter 6 mais 0 é 6. 6 mais 1, aqui, você vai ter 7. Então, perceberam? Noé, a arca sobe no número 6, no 6º dia, no 6º milênio, e ela desce para ser estabelecida no início do 7º. Entendeu? Então, isso você vê na gematria, ano 600, ano 601. Então, ano 600 aponta para o 6º milênio, o ano 601 aponta para o 7º. Então aqui a gente teria muitas revelações, porém como a aula já está longa, né, eu vou encerrar aqui e vou só trazer uma última revelação só comentada, não vou nem ler o texto, tá? Quando você lê a saída de Noé da arca, a gente já viu que isso aponta para o milênio, você vê que Deus ele vai falar por diversas vezes, que Deus vai fazer uma aliança com Noé. Então ele diz assim, ó, e eu, eis que estabeleço a minha aliança, tá? Só que quando Deus diz, eu estabeleço a minha aliança, você vai perceber que ele vai falar isso por 7 vezes. Você acha que isso aqui está aqui por um acaso? Deus está dizendo 7 vezes que ele está fazendo uma aliança. Ele está apontando para o quê? O 7º milênio. Então conta comigo aqui, ó. Versículo 9, a minha aliança. Aí você vai para o versículo 11, a minha aliança. Você vai para o versículo... Aqui, ó, 12, sinal da aliança. Né? O versículo 13, sinal da aliança. Aí você vai para o versículo 15, sinal da aliança. Versículo 16, aliança eterna. Tá? E ainda versículo 17, sinal da aliança. Perceberam? Ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 vezes. Deus anuncia depois do dilúvio por 7 vezes a palavra aliança. É como se Deus estivesse falando, olha, a minha aliança, ela vai ser feita com vocês plenamente no 7º dia, no 7º milênio, a minha aliança eterna. Por quê? Porque você precisa lembrar que Deus está anunciando desde o Velho Testamento que ele faria uma nova aliança no seu sangue. No Novo Testamento você vê Cristo derramando sangue para selar a aliança, da qual nós já fazemos parte, mas nós temos aquela questão do já, mas ainda não. Né? Já estamos assentados com Cristo, mas de fato a plenitude é quando Cristo vier, se assentaremos com ele. Né? Já estamos provando os poderes do mundo vindouro, mas ainda assim eles são poderes do mundo vindouro, para quando ele vir. Né? Então a gente já está abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais, mas você vê que a Bíblia diz que são bênçãos que a gente vai ter a plenitude. Né? Nós hoje conhecemos em parte, mas teremos a plenitude quando ele se manifestar. A própria nova aliança, nós já vivemos aspectos da nova aliança, mas que elas serão manifestas plenamente quando Cristo se manifestar. Por isso que ela é chamada de aliança eterna, que você vai ver a plenitude dela quando Cristo estabelecer também o seu reino eterno. Entenderam? Então, irmãos, aqui a gente teria muitas coisas para falar. Muitas, muitas mesmo. Porém, eu quero finalizar aqui esse PDF só falando algumas coisas como um resumo. Primeiro, Jesus disse, a vinda dele será como nos dias de Noé. Então você vê aqui, ó, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Às vezes a gente pensa, não, o que é os dias de Noé? Eles estavam casando, eles estavam dando em casamento. Mas eu mostrei para vocês por meio dessas 3 aulas, com cerca de quase 4 horas de ensino, como existem ali entre 10, 12 revelações falando como foram os dias de Noé. Como foram os dias de Noé? Nos dias de Noé, o coração das pessoas era mau. Jesus diz, as pessoas vão estar só pensando em casar, em construir e nem vão perceber. Até que veio o dilúvio e levou todos. Até que veio o juízo de Deus e todos foram levados pelo juízo. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz que Noé era justo e perfeito, assim como Cristo, justo e perfeito. Aí você vê o pai de Noé, que é chamado de Lameque, o poderoso. A tradução de Lameque é poderoso. Ele diz, Noé vai dar repouso. A palavra Noé é repouso. É a mesma que se Deus estivesse dizendo, eu vou enfiar o meu filho e ele vai introduzir vocês no repouso, o descanso, o sábado, o 7º milênio. Então você vai ver que Noé, quando ele tinha 500 anos, ele vai preparar uma arca. E olha que interessante, porque Cristo, na virada do 4º para o 5º milênio, ele morre na cruz para que nós, por meio do madeiro, onde lá na madeira, na cruz de madeira, Cristo foi pendurado no madeiro, se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. E no madeiro ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser expiados. Veja que Deus vai falar no ano 500 para que Noé construísse uma arca de madeira e revestisse com betume. A palavra betume é expiação, o mesmo que Cristo fez na cruz, quando virou para o 4º para o 5º milênio. Olha quanta coisa, né? Só que o detalhe, quando chega nos 600 anos, você vê que Deus diz, agora, daqui 7 dias, eu vou trazer a chuva, então entra na arca. O que aconteceu? Noé entrou na arca, naquele dia, no primeiro dia, não. A Bíblia diz que no dia que começou a chover e que as comportas do céu se abriram, as fontes do abismo irromperam, no dia que veio a chuva, a Bíblia diz Noé entrou na arca. Tá? E Deus fechou a porta. O que isso aponta? Para as 10 virgens entrando quando o noivo chega e Deus fechou a porta. Não tem segunda chance, não tem deixados para trás, agora eu corro e faço tudo que eu não fiz antes. Não existe essa mensagem. Tá? Isso... Não estou falando dos irmãos que creem assim, tá? Porque existem muitos irmãos sinceros que ainda não compreenderam a revelação da palavra e que estão equivocados, tá? Não estou falando mal dos irmãos, mas de certa forma existe uma ênfase de Satanás fazendo com que as pessoas pensem dessa forma para que não se preparem, não estejam preparados.
Só que quando a gente olha para o que a Bíblia está ensinando, a Bíblia diz que no 7º dia Noé entrou na arca. Detalhe, a Bíblia diz que as águas do dilúvio que vieram só no 7º dia ergueram a arca e a arca subiu. O que é isso? A arca subindo é símbolo do arrebatamento. Tá? Mesmo que você quisesse dizer que Noé entrou na arca no 1º dia, você vê que a arca só foi elevada no 7º. Isso mostra que o arrebatamento da igreja, a arca não subiu no 1º, ela subiu no 7º quando começou a chover. Então são 2 argumentos para você perceber que o arrebatamento da igreja, a igreja também só vai subir assim como a arca no 7º dia, que aponta para a última semana de Daniel. Aqueles 7 dias que Deus anuncia, ele está anunciando os últimos 7 anos, ou a última semana de Daniel no tempo do fim. Só que olha que interessante, Noé entrou na arca e junto com ele 7 familiares. Os 7 familiares apontam para 7 igrejas. Da mesma forma como as 7 igrejas sobem com Cristo para se encontrar com eles nas nuvens, você vê que depois a arca desce. Olha só, a arca subiu no ano 600, ela desceu no 601. Quando você faz a soma dos números, o ano 600, 6, 0 e 0 continua sendo 6, mas 6 mais 0 mais 1 vai ser 7. Então a arca subiu no final do 6º milênio, desceu no início do 7º. O que você vê? A igreja subindo com o Senhor para se encontrar com ele nas nuvens, recebendo o corpo glorificado, e depois ela descendo com Cristo. É a noiva ataviada para o seu noivo para reinar com Cristo durante o milênio. E esse milênio é também as bodas do Cordeiro. É também a festa dos tabernáculos, o tabernáculo de Deus entre os homens. E da mesma forma como você vê a arca, que era um símbolo de um tabernáculo, porque ela tinha 3 andares, 3 divisões, né? Da mesma forma como o tabernáculo, que era 3 divisões, a arca era revestida de betume, que é expiação, no tabernáculo se fazia expiação, e o tabernáculo de Moisés era um modelo do que estava no céu. Deus estava mostrando que quando a arca desce, o modelo que está no céu desce para ser estabelecido no milênio. E junto com a arca, olha que interessante, irmãos, junto com a arca, você vê que a arca desce e ela repousa sobre um monte, Monte Ararat. Ao meu ver, aponta para a Nova Jerusalém descendo sobre o Monte Sião. Da mesma forma, nós vamos ver agora, Noé sai da arca junto com ele os 7 familiares. Noé, uma figura do Filho de Cristo, os 7 familiares, figura das 7 igrejas, que agora, com o corpo glorificado, vão reinar com Cristo. Reinar sobre quem? Sobre uma terra restaurada, em primeiro lugar, porque a gente vê novos céus e nova terra. Pedro diz, da mesma forma como os céus e a terra do passado foram destruídos no dilúvio, ele diz assim, ó, da mesma forma, os céus e a terra que agora existem serão destruídos pelo fogo. Tá? Ele diz, mas da mesma forma como lá Deus fez novos céus e nova terra, né, fica implícito no texto, você vê que agora existe uma promessa de novos céus e nova terra pós-vinda de Cristo também, onde o Senhor, como é dito lá em Gênesis 2, ele finalizou a obra no 7º dia, ele vai finalizar a sua obra no início do 7º milênio para que possamos reinar sobre uma terra restaurada. Então, você vê quantas coisas eu estou resumindo aqui. Foram mais de 4 horas de estudo, para mim resumir agora em 5 minutos, mostrando que quando você vê a igreja descendo para reinar no milênio, você tem uma figura. A arca aponta para a Nova Jerusalém, você vê Noé, uma figura do Filho do Homem, de Cristo. Você vê os 7 familiares de Noé, uma figura das 7 igrejas junto com Noé aqui na Terra. E você vê os animais como uma representação das nações que entrarão com vida. Lembrem, as nações não serão arrebatadas, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vê que Deus, de alguma forma, teve que poupar lá para mostrar que no milênio ele também vai poupar nações para que entrem com vida. Então, aqui nós temos muitas revelações. Lógico, agora quando a gente fala do milênio, tem muitas coisas ainda que poderiam ser faladas. Durante o milênio, Satanás está preso. Você vê que depois do milênio, Satanás será solto. A Bíblia diz assim que Satanás sairá para enganar as nações, ou seja, muitos desses animais. Lembra que lá na arca entrou animal puro, mas impuro também? Você vê que no milênio vai ter gente, pessoas que também são impuras. Ainda vai haver pecado. Mas você vê que Satanás vai enganar muitas pessoas, muitas nações. Essas nações vão cercar a cidade amada.
Tá? Para você cercar a cidade amada, ela tem que estar aqui na terra no milênio, tá? Então eles vão cercar a cidade amada, mas você vê que a Bíblia diz que desce fogo do céu e consome aqueles que cercaram a cidade amada. Lembrem que, irmãos, a Bíblia quando fala de amada, ela está falando da igreja, tá? E do local onde a igreja estará habitando, que é a Nova Jerusalém, aqui na terra. Então, quando a Bíblia diz que eles cercaram a cidade amada, eles cercam a Nova Jerusalém. Mas não vai haver guerra, não vai haver batalha, não vai haver nada. Quando cercarem a amada, a menina dos olhos, a Bíblia diz que o fogo vai descer do céu, vai consumir a todos, e aí vem o tribunal do trono branco, após o milênio. Mas esse já é um assunto que não está ligado aqui aos dias de Noé. Esse é um assunto para o módulo onde a gente vai falar sobre milênio futuramente, que aí sim a gente vai falar com detalhes. Aqui o foco era falar dos dias de Noé e como eles estão ligados à segunda vinda de Cristo e principalmente da mesma forma como o dilúvio veio no ano 600, a vinda de Cristo também será no ano 6000, ou seja, no sexto milênio, para que no sétimo haja tudo isso que a gente aprendeu hoje e o que ainda a gente vai aprender pela frente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu vou dizer para vocês, tem muita coisa pela frente. Inclusive, se eu não me engano, a próxima aula ela vai ser sobre o voo das 3 pombas. Eu poderia ter falado aqui, mas como tem muita coisa, eu escolhi fazer mais uma aula, só que agora uma próxima aula, onde você também vai ter revelações, porque essas 3 pombas, elas também estão ligadas a isso aqui, ó, a 3 períodos de 2000 anos cada, tá bom? Mas tô falando isso só para te deixar aí com um pouquinho de curiosidade para que você já se prepare para a próxima aula aqui no nosso curso Escatologia Revelada, tá bom? Um abração e até a próxima aula.